Deus abençoe você. Vamos continuar nesse tema, né, glorioso, sobre o altar, sobre a aparição de Deus a Abrão, né? E eu estava meditando sobre as maneiras como Deus ele aparece na nossa vida, né? Ontem Deus me inspirou a assistir novamente aquele filme da cabana, né? E eu tenho algumas coisas, né, que não condizem muito bem com a palavra, mas a palavra de Deus diz que é pra gente reter aquilo que é bom. Então, a gente sempre tem alguma coisa, né, que pode ajudar a gente no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Deus. Claro, a gente tem que selecionar bem aquilo que a gente vai assistir, aquilo que a gente vai ver, mas, sobretudo, o que a gente precisa saber de Deus está aqui, gente. Está nessa palavra aqui. Então, Deus, ele se manifesta hoje em dia pra gente através dessa palavra. Então, eu posso tocar nessa palavra, eu posso carregar ela comigo, mas é claro que o mais importante é o conteúdo dela. Esse conteúdo precisa estar dentro de mim. Então, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus vai estar dentro de mim. Os mandamentos de Deus que Jesus trouxe, a palavra viva, vai estar dentro de mim. Eu preciso praticar essa palavra. Essa é a parte mais difícil. Mas com a presença dele, é possível. Assim como no filme teve essa parte em que o protagonista, né, ele chegou no momento em que era para andar sobre as águas. Mas ele só conseguia, claro, com Jesus. Então Jesus convidou ele a andar sobre as águas, sair do barco. O barco ali representou o momento de tristeza dele. Ele ia afundar ali. E haviam águas turvas, né, que estavam querendo fazer ele se afogar ali naquela situação, que seria o passado dele, que seria a situação, aquilo que aconteceu no passado, né, que mataram a filha dele. Mas aí Jesus, ele disse: Mackenzie, olhe para mim, não tire os olhos de mim. Então ali, aquele momento, ele estava se desesperando, porque o barco estava afundando, com aquelas águas turvas do passado, da culpa, da tristeza, da raiva, da vingança, do ressentimento, da mágoa, para com Deus também que ele tinha. Mas aí Jesus, ele deu a palavra. Mackenzie, olha para mim. Fixa seus olhos em mim. E quando ele ficou agoniado, mas quando ele parou e olhou, e fez um esforço ali para se manter olhando para Jesus, então ele viu que não tinha mais nada. É interessante porque quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes a gente vive situações, né, que se tornam um barco afundando e a gente dentro? Você fica sem chão, você fica sem perspectiva, você fica... Aparentemente, você olha ao redor, você tá sem esperança. Tá tudo dando errado. Deu errado isso aqui. Isso aqui, a minha vida parou nisso daqui. Não pode. Não pode. Se Jesus está no barco, você pode ter certeza. Ele não vai afundar. Ele pode balançar. As águas revoltas do mar podem vir, as tempestades. E aí a gente lembra daquela passagem de Pedro, né, dos discípulos no barquinho. Jesus estava dormindo ali, tem
algumas passagens, né? Jesus estava dormindo no barquinho, a outra passagem, Jesus estava andando sobre as águas, eles temeram, achando que era um fantasma. Mas essa parte, justamente, que Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo, estava descansando, enquanto estava uma tempestade do lado de fora, e eles se desesperaram, os discípulos se desesperaram e foram lá acordar Jesus. E quando Jesus acordou, levantou, ele acalmou a tempestade e ainda falou no caso da incredulidade deles, né? Porque duvidaram. A mesma coisa ele falou para Pedro, né? Quando Pedro começou a andar sobre as águas, confiando em Jesus, confiando na palavra de Jesus, que Jesus disse vem, e ele teve a fé ali, a fé intrépida, uma fé sobrenatural para aceitar esse convite e ir com Jesus, até Jesus, melhor dizendo. Mas aí quando ele olhou para os lados, quando ele viu a situação, quando ele viu a tempestade que representa, se a gente meditar, a gente pode perceber que isso representa os problemas que vêm na nossa vida. Então ele deixou de olhar para Jesus, pronto, começou a afundar. Mas aí ele clamou por ajuda. Jesus veio e levantou ele. E Jesus disse, por que duvidaste? Então, eu nem ia falar, gente, eu nem ia falar sobre isso, né? Porque a meditação aqui é em Abraão, né? Abraão lá no início de Gênesis. Queria continuar com vocês essa questão aqui do altar, a questão da aparição de Deus para Abraão. Mas tudo está relacionado, né? Porque se trata da nossa aproximação de Deus, da nossa comunhão, intimidade com Deus. Então, algumas reflexões que me vieram à mente depois que eu assisti o filme, né? E quando a gente passa pelas circunstâncias, pelas situações, a gente começa a entender melhor, sabe? As coisas. Graças a Deus. Então, essa questão do filme, né? Que é bem parecida que é semelhante ao que está escrito, né? Jesus no barquinho. Se Jesus está no barquinho, você já convidou Jesus para entrar no seu barquinho, que representa a sua vida. Pode estar certo, ele está aí. Ele é com você. E você convidou ele, então você é com ele. Então, por mais que o barco pareça querer afundar, continue olhando para Jesus. Faça como o protagonista do filme. Continue olhando para Jesus. Aí, quando você for provado nisso e você ser aprovado, você continuar olhando para Jesus, você continuar confiando que não, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, porque eu tô com ele, ele tá comigo. Então aí você vai abrir seus olhos e enxergar que não tem mais nada, que tá tudo bem, que você pode andar sobre as águas com Jesus, sozinho não. E se Jesus não está no seu barco hoje, faça uma prova, faça um teste, convide-o para entrar aí. Você vai ver a diferença. Convide Jesus para entrar na sua vida. Porque Deus, ele apareceu para Abrão. Está escrito aqui em Gênesis 12, 7. A Bíblia não fala mais nada de como Deus apareceu para Abrão naquele momento. Só fala que ele apareceu e que ele confirmou mais uma vez: a tua descendência eu darei esta terra.
uma terra que já era dos cananeus naquele momento, uma terra que a gente vai ver que estava passando fome, tinha fome sobre aquela terra, mas Deus apareceu para Abrão e disse, olha, eu vou te dar essa terra aqui. Então, as promessas de Deus para a sua vida, para a nossa vida, são promessas que ele vai cumprir. É certo, gente. Mas aí a gente precisa o quê? Cooperar, porque isso é um relacionamento. É um casamento. Então Deus estava ali com Abrão falando, olha, tá aqui, é essa terra aqui. Eu mandei você sair de lá, aí você chegou até aqui, pronto, eu tô confirmando, é aqui. Então Deus, ele tem promessas e a gente pode ter certeza que essas promessas que estão na palavra dele têm como objetivo a presença de Deus na nossa vida. Então, se você tem sonhos para realizar nessa terra, se você sonha em casar, você sonha com um emprego melhor, você sonha com saúde, com uma família, glória a Deus. Mas aí o que é que a gente tem que pensar? Deus está inserido nesses sonhos? Você pensa com Deus nesses sonhos? Você inclui Deus na sua vida diária? Porque as promessas de Deus são de bênçãos e prosperidade. Mas essas bênçãos e prosperidades visam algo eterno, a eternidade, com Ele, você com Ele, nós com Ele. E enquanto a gente estiver aqui, é a gente aqui com Ele. É a gente aqui andando sobre as águas junto com Ele. E não separado. Então, uma coisa que o ser humano precisa compreender é que tudo que Deus tem para dar para a gente, Ele é pai, Ele quer dar. Ele quer dar o melhor para o seu filho, que é bom. Mas isso inclui Ele, acima de tudo. É a presença dEle que importa. Então, você pode ser abençoado com uma casa, com família, com tudo. Mas se Deus não estiver nisso daí, você pode ter certeza que isso daí é um barco furado. Vai chegar um momento que vai entrar água e ele vai afundar. Você vai afundar junto com ele. Mas se Deus na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, estiver aí, então pode até vir as lutas, as tempestades, o barco balançando, mas ele vai permanecer, ele vai prevalecer. Então, quando a gente pensar em como Deus aparece, Deus já deve ter aparecido para você várias vezes, mas você só não teve olhos e ouvidos para perceber isso. Ele dá chance para todos de conhecê-lo. Mas aí ele espera que o ser humano queira isso. Ele não quer escravos, ele não quer robôs. Senão ele teria feito o ser humano comandado por ele, sem direito de escolha. Mas Deus não fez isso, porque ele não quer isso, ele quer filhos. Ele quer filhos obedientes. Então ele ensina. Então ele permite situações. Então ele castiga quando é preciso. Ele molda, ele indica o caminho. Tem escrito, a palavra de Deus tem escrita sobre o castigo. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Mas aí a gente precisa de espírito para entender que não é uma coisa má, mas é uma disciplina. Porque se você olhar para o ser humano mesmo sendo mal, quer dar boas coisas para os seus filhos, não é? O pai quer ensinar o filho o caminho que ele deve andar. O pai, zeloso pela família, pelos filhos, castiga quando é preciso. Repreende quando é preciso.
Deus também. E ele continua sendo justo. Então, só o que a gente precisa é ter visão para enxergar. Então, eu estava meditando nessa questão da aparição de Deus a Abrão. Ele se revelou a Abrão, não se sabe como. No Antigo Testamento, a gente pode ver que Deus ele apareceu de várias maneiras para os seus, aqueles a quem ele havia escolhido. Moisés, ele apareceu através de uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. E o anjo do Senhor estava ali no meio daquela sarça, daquele fogo. Ele apareceu para Gideão através de um anjo também. E Gideão, ele ergueu um altar ali, né? Você pode ver que tem essa questão de erguer o altar. Noé, ele ergueu um altar também, lá atrás. E Deus ali decidiu que ele não iria mais castigar, destruir a criação com água, né? Ele havia ali, Deus se arrependeu de ter feito aquilo. É muito interessante. Porque ele disse, enquanto durar a terra, vai haver dia, vai haver noite, vai haver frio, vai haver calor, vai haver verão, vai haver inverno. Está lá em Gênesis 8, 20. Do 20 em diante, para terminar o capítulo. Então, Deus ele aparece. Deus ele aparece através das nossas atitudes de justiça. Deus ele aparece através de alguém que tem o Espírito Santo. Ele aparece na mente do homem, quando esse homem, ele quer as coisas eternas em vez das coisas desse mundo. Quando ele consegue distinguir aquilo que é o bem e o mal. Deus, ele aparece através de uma família abençoada com ele, que declara ele, que exalta ele, que a glória é para ele naquela família. Deus aparece no trabalho, quando a glória, quando a pessoa não toma merecimento para si, sabe que aquilo que ela consegue fazer vem de Deus. Deus aparece no casamento, onde há perdão. Perdão. Que muitas vezes é a coisa mais difícil. Mas quando se ergue o altar do perdão, Deus ele tá ali. E é um privilégio. A gente não merece nada, gente. A gente não é ninguém. A gente não é digno de nada. Mas quem nos perdoou primeiro? Quem deu primeiro? O próprio Deus. Porque se não fosse Ele, a gente nem sequer existiria. E ainda mais receber promessas dele. Ele querer dar pra gente. Você acha que Abrão merecia alguma coisa? Você acha que ele era bom demais para Deus estar falando com ele, aparecendo para ele? Quem é Abrão? Quem é Noé? Quem é Moisés? Quem sou eu? Quem é você? Mas Deus, Ele é o eu sou e Ele escolhe se revelar através de nós. Pequenos seres
pecadores. Só aí já revela o caráter de Deus, de simplicidade, humildade. Ele é um Deus humilde. Por isso que ele requer isso da gente também. Ele requer simplicidade da gente, porque ele é simples. Ele é definido. Ele é Deus. Claro, não poderemos ser Deus. Não, buscamos ser seus filhos, verdadeiramente. Então, eu não ia falar do filme, mas é um bom filme. Não sei se você já assistiu, né? A Cabana. Mas se você já assistiu, quer relembrar, assista. Claro que tem uma partezinha que eu não fui de acordo, né? Porque a gente tem que seguir o que está escrito na palavra, né? Então a gente tem que analisar bem tudo. Tem que pesar o quê? A palavra de Deus. Mas a gente retém o que é bom, aquilo que vai acrescentar, aquilo que pode ajudar na nossa visão de Deus. Mas claro, essa visão, ela tem que ser baseada no que está escrito. Eu tenho que comparar as coisas. Eu tenho que lembrar o que está escrito. Eu tenho que saber o que está escrito. Amém? Para a gente não ser enganado mais do que muitas vezes a gente é. Por não pensar. Por não usar uma fé inteligente. Às vezes a gente é muito enganado. Por não lembrar do que está escrito. Como está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes até por falta de lembrança. Lembrar, guardar aquilo que está escrito. Então, assiste o filme se quiser, né? Reflita. Porque a pessoa, né, o protagonista, a vida dele parou naquilo que aconteceu. É interessante a gente perceber isso, porque muita gente, a vida parou por conta de uma tragédia, por conta de uma traição, alguma coisa que aconteceu. Aí ficou, os dias estão correndo, mas a pessoa continua vivendo aquilo dali, no passado. E o diabo, ele faz de tudo para a pessoa ficar lá atrás, vivendo o passado. Porque enquanto a pessoa estiver lá, ela vai estar sentindo dor, ela vai estar triste, ela vai estar desanimada, ela vai estar descrente, ela não vai ter perspectiva, ela não vai ter esperança, fé. É isso que o diabo quer. O diabo quer roubar a nossa fé, destruir a nossa alma. Então ele fica lembrando, ele fica trazendo à tona o erro da gente, a falha da gente, aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. É isso que ele faz. Ele é o acusador. Ele acusa. Ele acusa mesmo sabendo que Deus já nos perdoou. Mesmo sabendo que a gente recebeu perdão imerecido, mas a gente recebeu. Tanto perdão de Deus quanto perdão de alguém que talvez a gente tenha magoado, falhado. Mas ele continua enfiando o dedo na ferida, para que aquela ferida não cicatrize. Mas ele está amarrado e repreendido em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Então, o que a gente faz? A gente convida Jesus para guerrear com a gente. A gente convida Jesus para usar a espada afiada dele, para exterminar o inimigo da nossa alma. Porque nessa luta, a gente perde se a gente estiver sozinho. A gente perde. Mas se a gente estiver com Jesus, você pode ter certeza que a gente vence. Então convida Jesus para o teu barco.
Convida Jesus para guerrear contigo as tuas guerras. Porque as tuas guerras se tornam as dele. Mas você tem que permitir. Você tem que convidar. Você tem que determinar. Você tem que crer. Jesus está vivo. Ele venceu. Lá em Apocalipse diz: não tema, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou digno de abrir o livro, desatar os selos. Ele é digno. Porque ele venceu. Convida quem venceu para ajudar você a vencer. Mas não queira apenas as bênçãos, não queira apenas receber. Queira dar a sua vida para ele. Queira ele. Acima de tudo, queira ele. Deseje Jesus. Ame Jesus. Tenha prazer em Jesus. Tenha prazer em Jesus. Queira a presença dele. Queira a eternidade com ele. Queira casar com ele. Queira entregar tudo para ele. Isso é o altar. Isso é altar. Queira confiar nele, mesmo vendo tudo uma bagunça. Queira ver Jesus na sua vida. E você vai ver Deus. A gente não vai ver, com esses olhos ainda. Mas a gente vai ser testemunha. Não, isso aqui é real. Eu tô vivendo isso daqui. Queira conhecer Jesus. Queira, deseje, seja intencional, queira ter uma vida nova. E ele fará novas todas as coisas. Queira. É isso que eu desejo para você. Essa é a minha oração para você. Que você queira Jesus. Que você deseje com toda a força da sua alma, do seu espírito, querer Jesus, amar Jesus, abraçar Jesus, beijar Jesus. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Está lá em Cânticos. E ele vem. Ele vem. É algo só entre você e ele. É individual, é íntimo, como num casamento. Queira. E ele virá. Deus abençoe a sua vida. E no próximo vídeo a gente continua sobre a vida de Abraão no início. Tem muita coisa pra gente entender. Em nome de Jesus.